Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1, e hoje a gente vai até o versículo 5, e vamos lidar com duas bem-aventuranças hoje, as dos versículos 4 e 5, e tenho certeza, Deus vai falar com cada um de maneira poderosa. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados, disse Jesus, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é à toa que o versículo 3, na semana passada, introduz as bem-aventuranças ou as bênçãos que Deus concede a cada um de nós. Vimos que a pobreza de espírito é o reconhecimento de que precisamos de Deus, precisamos estar aqui, precisamos ser surpreendidos pela sua palavra. Por que surpreendidos? Porque, é claro, nós, enquanto seres humanos pecadores, temos ideia falsa de autossubsistência, de não necessidade dos outros, e muito menos de que Deus se meta em nossa vida. Afinal, a gente dá conta dela até que alguma coisa inesperada acontece. Os recursos nos faltam, alguma coisa trágica se nos apresenta. Então, o que é a pobreza de espírito aqui? Essa que nos faz ter o reino do céu, é o reconhecimento de necessidade, é a confissão da nossa indignidade diante de Deus, é a mais profunda forma de arrependimento, eu disse na semana passada, é uma confissão de que somos pecadores e destituídos de virtudes morais que nos recomendem diante de Deus. Deus nos vê como aquém. A pobreza de espírito não pode, por outro lado, ser induzida artificialmente, de forma forçada, por um autodesprezo, por um ato ascético de autoflagelamento, né? Quando a gente quer, em algumas religiões ou filosofias, sufocar essa natureza ruim, a gente aplica, às vezes, até dor, aplica algum tipo de meditação, de controle humano, mas não é disso que Jesus está aqui falando. A pobreza de espírito não tem também em comum com ostentar a humildade e ficar vendendo a ideia de que você é humilde. Os espírito arrogante, pessoas que têm espírito arrogante e que acham bonito ser humilde, também não conseguirão expressar e usufruir a pobreza de espírito, porque é algo que Deus faz em nós. Escute bem isso. Por isso, quando a gente começa o Sermão da Montanha, a gente é desafiado. Descobrimos que não temos os recursos espirituais para pôr em prática esses preceitos aqui. Afinal, como ser internamente humilde? Como produzir isso? Não podemos atingir os padrões que Deus elege aqui como superiores e plenos. Temos de nos apresentar diante de Deus e reconhecer a nossa necessidade, esvaziando-nos do senso de justiça pessoal e própria que cada um carrega. E não duvide disso. Desconfie de você. Aquele sentimento de autoestima moral e de vanglória pessoal. Porque uma vez esvaziados disso, estamos prontos para que Deus nos encha por meio de Jesus e do seu Espírito. É preciso ter esta consciência. Grande parte do sermão tem esse propósito, meus irmãos, eu queria que você guardasse isso. Qual seja, nos livrar dos auto-enganos. Não é um apenas. Nos alertar dos auto-enganos e promover a pobreza genuína de espírito. A sinceridade e a profundidade desse arrependimento, meus irmãos, são requisitos importantes para desfrutarmos dessa vida aqui no reino de Deus.
Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, que palavra interessante para os nossos dias. Essa fala de Jesus, no entanto, decorre da fala anterior, da fala sobre ser humilde de espírito. O choro não pode ser, aliás, o choro pode ser entendido aqui, nesse sentido, como complemento emocional da pobreza de espírito. Quer dizer, aquela pessoa que reconhece que não é, que se esvazia diante de Deus, e que conhece o seu pecado, ela lamenta, ela questiona esse mal que ela possui. Mas atenção, o mundo em que vivemos gosta de rir. Os agentes do prazer estão a vender alegrias e risadas o tempo todo, e muitas vezes motivados por interesses escusos. O sumo bem da vida tornou-se em nosso tempo diversão, e o objetivo imediato, qual seja, é chegar ao próximo pico de euforia, o culto mais ungido, o serviço que mexe mais com as minhas emoções, o carro melhor, a profissão melhor, o casamento melhor, sempre movidos a prazer. Os coaches que o digam. O mundo não gosta de pessoas chorosas. Eu queria que você guardasse isso para você entender o que Jesus está dizendo aqui. Pessoas chorosas são estraga prazeres em momentos onde a gente quer ter alegria e fazer festa. Mas o que Jesus está dizendo aqui, afinal? Quer ele nos deprimir? O que ele diz? Bem-aventurados os que choram, abençoados ou aprovados, porque serão consolados. Isso não significa que o cristão deva ser sempre triste, como se estivesse em luto constante. Há cristãos que a gente vê no semblante deles ou nos olhos deles esse espírito, eu diria, ou essa imagem de sempre tudo muito pesado, difícil, tudo muito trabalhoso. O cristão não pode corresponder ao estereótipo gravado na mente de uma garotinha que certa vez disse: pai, aquele cavalo ali deve ser cristão, olha só que cara triste ele tem. Tampouco, queridos, esse texto sobre a bem-aventurança para o que chora é uma desculpa para aquela tristeza que vem da autopiedade, que é um desafio também para nós. Não é este o sentido. O que é esse choro, então? Para o indivíduo, esse choro é o pesar que ele sente por seu próprio pecado, porque se tem consciência dele. A pessoa se dá conta de que, às vezes, até por meio de palavreado bonito e bom, carrega um espírito ruim. Ontem, no devocional lá em casa, o nosso texto era Provérbios. Temos o devocional sempre ao sábado em família. E há lá um versículo que diz exatamente isso, que Deus abomina toda forma de mal. Inclusive entre irmãos, inclusive na família. Às vezes essa atitude má não é visível, ela é travestida de palavras bonitas, mas o espírito carregado por essas palavras é ruim. É de ciúme, é de inveja, é de fofoca. O choro aqui é de pesar pelo pecado. É a tristeza de alguém que começa a reconhecer a gravidade do seu pecado, quanto mais toma conhecimento da pureza de Deus, porque é nesse encontro com o Deus Santo que eu me enxergo como sou de verdade. Mas qual é a antropologia de nossos dias? Que parâmetro? Que vara de medir? Que referência o ser humano tem sobre bom e mal, se não há um critério objetivo e absoluto? Deus é bom, Deus é santo. Com que nos comparamos? Este é o desafio. Lembra lá de Isaías? Quando lhe foi concedida uma visão da divindade, no capítulo 6 de Isaías, em que até os próprios anjos do céu cobriram o seu rosto,
e clamavam em solene adoração: Santo, Santo, Santo. Isaías 6:5. A reação de Isaías foi de total devastação. De total devastação. Isaías reconhece que habitava no meio de um povo pecador. E recorria a Deus agora para que tivesse misericórdia. E por que ele tem essa consciência? Porque ele viu a Deus. Ele se deparou com aquilo que é bom, santo, justo. E obviamente que ele então entendeu que ele estava aquém daquele padrão. Esse é o pranto de um homem que tenta alcançar pureza por seus próprios esforços. Essa é a verdade aqui em Isaías. Mas ele descobre que não vai chegar lá. Por isso ele lamenta, e aqui eu cito Paulo, em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um apóstolo que está a dizer isso. Está a confessar, embora apóstolo, sua pobreza, seu pecado, sua indignidade. Sempre há motivos para ouvirmos a palavra de Deus. E ouvirmos sim que temos pecado, para que encontremos então perdão daquilo que nos assola. Contudo, pode também, meus irmãos, haver um choro estimulado por considerações mais gerais. Às vezes o pecado deste mundo, a falta de integridade, a injustiça, a crueldade, a mesquinhez, o egoísmo, e eu vou aqui sublinhar, a indiferença. Tudo isso se acumula na consciência de uma pessoa que é sensível. Ela não se queda inerte em relação a isso, e isso a faz chorar. Ela anda na rua, ela pode ver a realidade da igreja, ela pode olhar para o país e ela não consegue se acostumar, ela se lamenta porque alguma coisa está muito errada com a vida humana. Escute bem. A maioria de nós prefere do que chorar, condenar, apontar os erros, acusar quem está errado. Estamos preparados para andar com Jesus através de Mateus 23? E eu faço a pergunta agora de pronto. E repetir os seus pronunciamentos de juízo, e ele o faz no capítulo 23. E não são poucos os juízos, mas atenção, não podemos parar antes de chegar ao fim do capítulo 23, porque ali Jesus chora pela cidade de Jerusalém. Ele questiona, ele critica, ele quer alertar, ele quer tirar da zona de conforto, ele quer chamar a lucidez e a consciência a um povo, mas ele ama o povo. E no final do capítulo, ele chora sobre aquela cidade. Grandes homens e mulheres de Deus na história aprenderam a chorar. Pessoas como Calvino, Whitefield, Wesley, Wilberforce. Meus irmãos, o cristão, eu queria que você guardasse essa frase com as implicações que ela tem e a profundidade que ela possui. Um cristão deve ser um realista autêntico. Isso é fundamental em nossos dias. Ele percebe que a morte é um fato e precisa ser encarada de frente. Não é negando a realidade da morte e do pecado que a gente vai fazer bem para as pessoas, ignorando as pessoas a realidade que as cerca ou que as espera ali na frente. Há pessoas que não querem ouvir notícias ruins, não querem saber de diagnósticos ruins, não querem encarar a realidade e adiam o seu sofrimento muito mais. Realista, autêntica, eu queria que você guardasse essa expressão. Escute, Deus existe e será conhecido por todos um dia, ou como Salvador ou como juiz. O pecado é um fato, e é de uma feiura e escuridão inexprimíveis diante da pureza de Deus. O adultério não é bonito,
A fornicação não é algo belo. O vício das drogas não tem nada de bonito. E muitos outros exemplos a gente podia citar numa sociedade que escolheu ser politicamente correta para não machucar ninguém com palavras. Dizer isso em nossos dias é politicamente incorreto, é desconfortável, é acabar com o meu domingo. Mas a eternidade é um fato, e todo ser humano vivo caminha a passos largos para esse lugar. A revelação de Deus é um fato, e as alternativas que Ele apresenta acontecerão: vida ou morte, perdão ou condenação, e céu ou inferno. Raro que você ouça alguém falar de inferno em nossos dias. E geralmente quem é atacado por falar em inferno, é atacado sob o argumento: mas você quer que as pessoas vão para o inferno? Por quê? Porque é invasivo demais. Porque é dizer o que as pessoas não querem ouvir ou preferem se alienar do que encontrar a realidade. Preferem o que Jeremias mesmo disse: esse povo, através dos profetas, ouve paz quando não há paz. Os profetas curam com superficialidade as feridas do meu povo. E dizem coisas que eu não mandei dizer. Eu fico me perguntando hoje, como igreja do caminho e como igreja cristã, se a gente tem dito em nossos dias aquilo que Deus está dizendo. Ou se a gente tem tomado o lugar de Deus e nos temos acovardado. Queridos, essas realidades não vão desaparecer, mesmo que a gente não toque nesses assuntos. O ser humano que tem consciência delas e avalia a si mesmo e ao seu mundo, tendo essas coisas como padrão, não pode fazer outra coisa senão chorar. Ao ver a indiferença, ao ver a prostituição, ao ver políticas públicas induzidas para diminuir o custo do Estado, mas aumentar a dor e o sofrimento. É impossível você hoje caminhar pelas ruas, ouvir o noticiário e dizer: que legal, esse é o mundo em que eu queria viver, porque tudo está muito bom. Alguma coisa talvez não está certa em nós. Ao percebermos isso, e o meu tema aqui não é político, o meu tema é um pouco mais profundo, é sobre o que está dentro de cada um de nós. A pessoa dessa bem-aventurança, ela chora pelos seus pecados e blasfêmias da sua nação. Ela chora pela erosão do conceito de verdade. Ela chora pela avareza, pela incredulidade, pela falta de integridade. E ela chora pela falta de bondade e amor. Provérbios 8:13 é o texto que ontem, em família, nós trabalhamos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Pense em toda forma de mal, mesmo aquele que de forma muito sutil é carregado por palavras boas. O temor do Senhor odeia o mal e toda forma dele. Eu odeio a soberba, a arrogância. Preste bem atenção aqui, meu irmão. Quando a gente, por exemplo, admite que ir ao culto tanto faz, tanto fez, é uma declaração inconsciente, mas inquestionável, de que eu consigo sozinho, de que eu posso, de que não há nada que eu vá ouvir que vá mudar a minha vida. Mas o texto prossegue: é aborrecer e odiar também o mau caminho, e a boca que fala coisas perversas. Provérbios 8:13. Meus irmãos, esse bem-aventurado aqui que chora por haver tão poucos que choram. Esse bem-aventurado que chora, ele chora
Porque tem pouca gente chorando. E muita gente sofrendo. Mas Jesus não termina por aqui. Esse aqui que chora vai ser consolado. E que consolo. Não há consolo ou alegria que se compare com o que Deus dá aos que choram aqui. Eles trocam o pano de saco do lamento por vestes de louvor, as cinzas do luto pelo óleo da alegria. No nível individual, aquele que chora lamenta o seu próprio pecado porque vê como é grande a sua transgressão diante de Deus. Mas ele aprende a confiar em Jesus como aquele que pagou o preço do resgate pelo pecado. Ele exulta de alegria ao descobrir por experiência própria que Jesus veio salvar seu povo de seus pecados e daí ele ter sido chamado Jesus, porque salvaria a gente dessa fria. Se a nossa condenação estivesse já determinada, é óbvio que esse texto seria para nós juízo, mas ele é esperança na medida que Deus nos dá consciência e ilumina para nos encontrarmos nele. Todavia, enquanto chora por outras pessoas, esse bem-aventurado descobre, maravilhado, que Deus responde às suas orações. Muitas vezes, inclusive, agindo por intermédio da oração, para desatar os nós do pecado e proporcionar a outros um novo nascimento e uma nova justiça. Todavia, meus irmãos, até esse consolo será superado, porque um dia em novo céu e nova terra o reino de Deus será consumado e o próprio Deus, eu queria que você ouvisse isso, enxugará toda lágrima dos olhos dos que antes choravam. Essa é a pergunta que Deus nos faz, em que time a gente está hoje, porque lá a lágrima vai ser enxugada. Eu não sei se você está pegando o que eu estou dizendo. Veja Apocalipse 21, 4. Um texto claro a esse respeito. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Qual o problema de chorar, de lamentar, de vivenciar a dor, as carências, as tribulações, as doenças e às vezes morrer em decorrência das doenças? Quando Deus está no controle e a promessa é de que as lágrimas vão ser enxugadas, o pior é estar agora nesse mundo a rir e se alegrar e sem perceber de uma falsa ilusão e alegria que nos contagia. Preste atenção. O texto prossegue no versículo 5 e caminhamos para o fim. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual é a diferença, meu irmão, entre mansidão e pobreza de espírito? Acredito que é a seguinte: pobreza de espírito diz respeito à opinião que uma pessoa tem a respeito de si, em relação a Deus, de que ela é carente dele. Mas mansidão diz respeito ao seu relacionamento com Deus e com os outros. Mansidão não é, como muitos imaginam, fraqueza, passividade. Não se deve confundir ser manso com se deixar levar pelos outros e não ter personalidade. Isso é muito comum em nossos dias. Uma pessoa mansa não é necessariamente indecisa e nem medrosa.
ela não é tão insegura a ponto de se deixar abater por ofensas. Ela sabe quem ela é em Cristo. As ofensas batem e voltam. Ela não é como nós, inseguros quando alguém fala algo a nosso respeito. O mundo cai. E como eu tenho visto gente imatura em nosso tempo, que não admite que nada seja dito ao seu respeito, o seu mundo desaba. Por favor. O manso não é tão inseguro a ponto de se deixar abater por ofensas. Mansidão não se confunde com amabilidade. Sabe aquela pessoa querida que todo mundo gosta? O bonachão, que naturalmente tem essa característica. Algumas pessoas naturalmente são agradáveis, de trato fácil, mas isso não é o que está em questão, porque até os cachorros são amáveis. Mansidão é mais do que isso. Mansidão, meus irmãos, é o desejo consciente de colocar os interesses do outro, escute bem hoje à noite, na frente dos nossos. Como é, pastor? Pense no que Abraão propôs para Ló. Ambos bem de vida, em Gênesis 12, Deus disse para Ló, aliás, Abraão disse para Ló, nossos pastores estão brigando de tanto que a gente tem. Ló, pode escolher o que tu quer. Ló escolheu o que supostamente seria o melhor, escolheu Sodoma e Gomorra como terra, mas no sentido frutífero da escolha, ele escolheu bem. Em Gênesis 12, Abraão deixou Ló, seu parente, escolher. Mas vamos a um outro exemplo de mansidão em Números 12, 3. Até podemos ler esse texto, porque eu acho que ele mexe conosco. Vou convidar você, Números 12, 3. O contexto aqui é de Moisés. A partir do versículo 1, o texto diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, preste bem atenção na sutileza aqui, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? A própria família de Moisés aqui, querendo pegar o lugar do homem. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Eu acho esse texto aqui fundamental. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Veja a importância de você ler um conceito dentro de um contexto. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Vejam que Moisés não fez nada do que foi dito a respeito dele. Nada. Vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arã e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele, face a face, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado. Coitado Moisés, não fez nada.
Porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. O que Moisés fez, gente? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés. Mas vejam o que agora Deus diz. Se o pai de Miriam, Deus diz a Moisés, tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Um exemplo de mansidão. Um exemplo de homem com quem Deus fala, com quem Deus se comunica. Um homem simples. Não era um homem espetacular. Era um homem simples. Moisés foi o homem mais manso que já existiu, segundo esse texto, e sua mansidão é demonstrada aqui, em sua recusa de se defender. Porque ele confiava em Deus. Jesus é o único que pode dizer com total propriedade: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Por que descanso? Por que a pessoa que não luta pelos seus interesses e que coloca os interesses dos outros e que confia na identidade e lugar que Deus lhe deu, por que essa pessoa encontra descanso? Martin Lloyd Jones, sobre esse texto, diz assim: o homem manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam ter uma opinião tão boa a seu respeito e tratá-lo tão bem quanto tratam. Eu diria assim, diz ele, temos de deixar tudo, nós mesmos, nossos direitos, nossa causa, nosso futuro, nas mãos de Deus, principalmente se achamos que estamos sofrendo de forma injusta. Meus irmãos, as Escrituras enfatizam e dão muita importância à mansidão, e elas aparecem, a palavra aparece diversas vezes nas cartas de Paulo e dos demais apóstolos. Isso só torna ainda mais espantoso, eu queria que você guardasse isso agora, que a mansidão não seja uma característica comum entre nós, que afirmamos ser cristãos. Talvez essa é a virtude da qual a gente mais se desculpe. Tanto no nível pessoal, em que geralmente estamos mais preocupados em nos justificar do que em edificar nosso irmão, quanto no nível coletivo. Já faz muito tempo que a mansidão não é marca da maioria dos cristãos. Um exemplo disso é quando o cristão lida com dinheiro e serviços na igreja. Quando na igreja você tem um bar, ou uma livraria, ou algum outro lugar em que serviço esteja sendo oferecido e dinheiro está envolvido, alguns irmãos deixam o seu estado espiritual do louvor e na mesa da troca do serviço e do dinheiro, eles viram pessoas diferentes. E como a gente lidou com isso já? O irmãozinho que às vezes trabalha num bar de forma espontânea, não remunerada, lidando lá com a necessidade de água ou alimento no final de um culto, quantas vezes não é maltratado, desconsiderado,
E aquilo que é uma relação de irmãos num culto público vira uma relação meramente negocial da maneira como nós encaramos as nossas relações lá fora. O que é errado. O que é mansidão. À medida, meus irmãos, que a mansidão é praticada entre nós, na mesma proporção podemos ter certeza que a gente vai encontrar oposição. Eu queria que você ouvisse isso. O materialista em nossos dias diz assim: agarre o que puder. O forte chega primeiro, o resto é cada um por si. Isso se aplica tanto a indivíduos que estejam à direita, quanto aos que estão à esquerda do espectro político. Individualmente, o ser humano costuma presumir, sem raciocinar, que ele está no centro do universo, e sozinho. Individualmente, ele está lá. Por isso, cada um de nós se relaciona muito mal com os outros quase 8 bilhões de seres humanos que têm a mesma ilusão de serem o centro do universo. Contudo, o que faz o manso? Ele enxerga a si mesmo e aos outros debaixo do domínio de Deus. Como é pobre em espírito, ele não tem opinião mais elevada de si do que deveria. É capaz de se relacionar bem com os outros. Provérbios 18 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou na nova tradução da linguagem de hoje, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo. Não sei se temos NTH aí, mas não precisa. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Quando a palavra de Deus não vai fundo, lá no nosso íntimo, nos nossos desejos, quando ela não mexe com a nossa estrutura, nós perdemos uma bela oportunidade de que isso venha à luz para a gente ser transformado e perdoado. Meus irmãos, os mansos herdarão a terra. Essa é a promessa de Jesus. Essa afirmação de Salmo 37:11 contraria o materialismo filosófico de nossa época. Atenção, lembra lá, não vos conformeis com este século, ou ninguém se engane. Quantas foram as vezes que Jesus disse isso, ou Paulo disse isso? Acordem. Mas essa bênção da herança é verdadeira em 2 aspectos. Primeiro, só alguém genuinamente manso, olha que desafio agora, encontra satisfação. O seu ego não é inflado a ponto de achar que ele pode sempre ter mais. Lembra lá de Paulo dizendo a Timóteo que a piedade com contentamento é uma coisa boa? Repito, só alguém genuinamente manso encontra satisfação, porque o seu ego não é inflado a ponto de achar que sempre tem que ter mais. Além disso, ele já se vê possuindo tudo. 2 Coríntios 6:10. Que bela passagem essa de Paulo. 2 Coríntios 6:10. Sobre os desafios que Paulo enfrenta. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Cristianismo que acontece em nossos dias, nada tendo, mas possuindo tudo.
E quantas são as vezes que a gente corre e se mata, deixa a família, deixa um monte de coisas por objetivos bem menos nobres. Me dói no coração, no lugar onde eu moro, eu vou falar isso aqui agora, me dói no coração quando domingo, as famílias estão em casa, pai e mãe, e os seus filhos estão lá com as babás no pátio. Domingo. Mas é politicamente incorreto dizer isso, pastor, porque afinal cada um cuida da sua vida. E o Senhor não deve dar pitaco na vida de ninguém, pois esse é o nosso mundo hoje. E esse é o custo do discipulado cristão, da missão cristã no mundo. Não adianta a gente fazer de conta que tudo está bem, não está. Claro que se fala com amor, mas o pecado, você não apalpa ele. Você mostra ele, você diagnostica ele, você mostra que Jesus tem solução para nos libertar disso que tanto escraviza e só gera morte. Ora, o que Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, 1 Coríntios 3, versículo 21 até 23. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Eu queria que você lesse comigo esse texto aqui. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Meus irmãos, o que é a fé que nós temos propagado e vivido em nossa casa? O que temos feito na nossa vida? Vocês são de Cristo, Cristo é de Deus. Vocês possuem tudo. Tendo em vista essa perspectiva eterna, cada um de nós precisa se permitir ser manso. Além do mais, um dia entraremos na plenitude da herança de Cristo, quando veremos a bem-aventurança cumprida de fato. 50 bilhões de trilhões de anos, eternidade adentro, se é que podemos falar de eternidade na perspectiva do tempo. Será que eternidade se pode conceber com as medidas do tempo? 50 bilhões ou trilhões de anos de eternidade adentro, o povo de Deus estará ainda se regozijando por essa bem-aventurança ser absolutamente verdadeira. Herdaremos a terra. Em um novo céu e uma nova terra, essas pessoas bem-aventuradas serão gratas, porque pela graça aprenderam a ser mansas durante os seus primeiros 70, 80, 90 ou 100 anos de vida. Usando aqui Salmo 90. Você pegou primeiros anos de vida, esses nos quais a gente se agarra como se fossem os últimos? Eu estou usando a expressão literalmente, primeiros anos de vida para uma vida eterna. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São promessas incríveis para cada um de nós, e que desafiam a nossa fé num mundo predominantemente materialista, indiferente e egoísta, que a misericórdia de Deus e a sua bondade
juntamente com a ação do Espírito Santo, possam abrir os nossos olhos, meus irmãos, para acolhermos no coração cada um desses belos convites que Jesus faz aos seus discípulos. Nós não temos a pretensão de acabar com a dor desse mundo, mas a gente pode ser um sal melhor e uma luz mais forte. Nós não temos a pretensão, por nós mesmos, de criar novos céus e nova terra, mas nós podemos amar mais, confiar mais em Deus. Nós podemos servir mais. Nós podemos nos esvaziar mais e menos preocupados ficarmos com o que dizem a nosso respeito. E menos ainda em ser o primeiro a correr. Porque se eu não correr, eu vou perder alguma coisa. Alguém vai ficar com algo que eu não vou poder ficar. Fé em Deus. Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Nós o amamos. Que cristianismo é esse? O que temos feito com as nossas vidas? Com os dons que Deus nos deu? Hoje eles estão aqui. Com uma multidão carente no nosso entorno, não precisa fazer força. Aproveite os teus primeiros anos de vida. 20, 30, 40, 70 anos, aproveite. Um dia você vai herdar a terra. E ali nós haveremos de nos alegrar. Não é que um cristão não é alegre, e Jesus mostrou isso no seu ministério muitas e muitas vezes, especialmente quando serviu as pessoas. Ele viu luz onde ele ia, escuridão batendo em retirada. Ainda que fosse provisório, que um consolo se desse ali, que os demônios começassem a gritar onde ele chegava, para saciar o faminto. O dedo de Deus lá estava, e o cativo era livre, e os culpados e condenados eram salvos, e o reino de Deus avançava, e a alegria da salvação se espalhava. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como um pastor vai chegar em todos os teus amigos e vizinhos? Como um pastor vai chegar nos teus colegas de trabalho? Na tua rua? No teu avô? Na tua avó? Não me entenda mal. São palavras de Jesus. Para o mundo que faz festa, mas cujas crianças sofrem todo tipo de abuso, abandono. Para pais que querem dar o melhor para os seus filhos. Não, eu quero dar o melhor para os meus filhos. O que é o melhor para os teus filhos? Meu irmão, baixa a tua cabeça essa noite. Jesus, Filho de Deus, põe no nosso espírito o teu espírito. Dá-nos os teus olhos. Dá-nos o teu coração. Dá-nos o teu sentimento. No mundo que clama,
por salvação. Tu és a resposta. Cristo, Tu és a resposta. Eu oro para que nessa noite, Espírito Santo de Deus, Tu mexas conosco. Porque se é para sair daqui com aquela sensação de zona de conforto, Senhor, sempre que Tu falas ao profundo, ao escondido, Tu esquadrinhas, Tu sondas, Tu examinas. Tu conheces os nossos pensamentos, os quais estão diante de Ti. Quem nós somos? Não o que os outros veem, quem nós somos diante de Ti. O nosso pedido hoje é de perdão. O nosso pedido hoje é de misericórdia. E que o Senhor nos ajude. E que nos use como coparticipantes do anúncio da boa notícia. Para o mundo que estava em escuridão, Jesus nasceu. Eis aqui vos trago uma boa notícia. O Salvador nasceu. E essa notícia será de grande alegria para todo o povo. O Salvador desceu. Luz para os gentios e para a glória de Israel. Pai, na noite de hoje, abençoa meu irmão, minha irmã. Abençoa esse jovem, esse adolescente, esse rapaz, quem sabe, que já pensou um dia em servir no ministério. Mas isso se apagou. Isso se ofuscou por planos terrenos bem menos nobres. Isso ficou sombreado. Eu oro, Espírito Santo de Deus, toma a vida do meu irmão, da minha irmã, das crianças neste lugar, e Tu conheces a todas elas. Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, levanta um exército em nossos dias nessa nação. Tanta gente sofrendo. E com tão pouco do nosso tempo, a gente pode ajudar muito mais. Jesus, eis-nos aqui hoje à noite.